Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer? Ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E eu nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians... Eu gosto de você. Salve, salve, galera. Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, nós vamos agora para um react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil em relação ao Flamengo 3, Santos 2 pelo Campeonato Brasileiro. Link do canal da ESPN Brasil no YouTube na descrição. Vamos acompanhar e ver o que a mesa falou sobre esse resultado do Flamengo 3-2. Um resultado importante, colocando o Flamengo na terceira posição, à frente do Palmeiras, mas o Flamengo não convenceu, jogou mal. Mas o importante hoje foi a vitória, né? Vamos ver se o Flamengo consegue evoluir para as próximas partidas. Vamos acompanhar e ver o que o Linha de Passe da ESPN falou sobre o jogo. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Aquele distanciamento. Agora, se a gente parar para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco, e um Red Bull muito bem organizado. O Red Bull fez 4. Fez o primeiro, o Flamengo não tem poder de reação. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados. Vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal. Não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer? Ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E eu nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém, e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu, na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum, o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. O Santos, ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que, quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... Bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude. É isso que eu ia falar. Aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar. O Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa. O Flamengo é o time que mais concede finalizações do Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 vitórias, 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos.
E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses dois jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador. E foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco, evidentemente, só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, Não, parte da visão dos dirigentes. peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente Exato. nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos, um dos motivos. Né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas junto com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Dá até para entender que esses momentos sejam, ao longo de 2 meses e alguma coisa de trabalho, raros. Mas não dá para entender quando existe uma separação, uma distância tão grande, sendo que o próprio técnico vem a público dizer, olha, isso me preocupa. O termo que ele usou, o Pedro lembrou bem, foi passividade. É justamente o que jamais uma equipe dirigida por ele deveria, assim, transpirar. Especialmente depois de uma parada, né? Que se imaginava que tivesse o efeito contrário, né? Seria um crescimento, né? E só complementar para você, é a característica do Sampaoli e, em tese, a característica natural do grupo do Flamengo. E você não vê hoje. Foi um grupo, muitas vezes, vencedor com intensidade. Zero passividade. Então, Exato. não casa. A questão física, que se aventou, né? Talvez o trabalho tenha sido tão forte durante esse período na parada de data FIFA que o time vai voltar lentamente ao momento em que as pernas vão estar mais frescas e a gente vai poder ver o Flamengo um pouco mais elétrico em campo. Se você pensar no jogo... Ok. Houve até uma pequena evolução. Porque jogando contra quem quer que fosse na quarta-feira, do jeito que o Flamengo jogou, ele não ia conseguir ter 67% de posse de bola. Podia jogar contra um time sub-20, um time de garoto, não ia conseguir. Contra o Santos ia. Eu acho que na Não vamos quarta-feira... esquecer que o Bragantino fez o seu melhor jogo em muito tempo. Exato, foi um baita foi jogo um do encaixe, Bragantino. né? Porque Mas... foi um Flamengo no seu pior estado contra um time que tem o tipo de característica que, para a morosidade que o Flamengo apresentou, seria fatal. Né? E hoje, eu nem acho que, do ponto de vista técnico e tático, a atuação se assemelhou à de quinta-feira. Mas a intensidade, assim, Eu acho acho que o que eu ritmo também foi acho. parecido. A diferença é que o Santos tem um ritmo diferente do Se você Bragantino. tira o primeiro gol, desculpa, se você tira o primeiro gol do Flamengo, os 15, 20 minutos iniciais do Flamengo, início do jogo, recorte do primeiro tempo, você pega um Bragantino encaixado e ia fazer de novo. Ia fazer de novo o que fez. Porque é o que o Zupac falou. O primeiro chute foi o gol do Cebolinha, 21 minutos. Tem um encaixe. No Flamengo que não dava nada e o Red Bull que queria tudo. Hoje no Flamengo que não dava nada, mas tinha um Santos também que não queria nada. Então, em algum momento, vai ter aquela confusão ali, quem vai, quem sobe, quem não sobe, e a bola vai sobrar pro Cebolinha. O Red Bull Bragantino não te daria essa bola. E você vinha mal, o Flamengo vinha mal. Os 20 minutos iniciais do Flamengo, para mim, em termos de comprometimento, entrega, intensidade ou passividade, como queiram chamar, lembra muito. Aí o desenho do jogo depois é um gol, aí o Santos tenta escapar, aí depois volta o Flamengo porque precisava. O Flamengo fica negociando muito pouco, uma vantagem mínima. Assim, é diferente pelos encaixes, mas eu acho que... É curioso como... Tá aí, pessoal. Esse foi o programa da ESPN comentando sobre o jogo do Flamengo contra o Santos, 3-2 Flamengo. Eu tenho a mesma opinião. O Flamengo apresentou a mesma intensidade que o jogo contra o Bragantino.
Só que dessa vez era o Santos, um Santos desorganizado, um Santos que está sem técnico, um Santos que jogava com portões fechados, não tinha a pressão da torcida. Então o Flamengo soube aproveitar esse momento ruim que está passando a equipe do Santos e venceu. O importante hoje foi a vitória, o desempenho foi péssimo, o desempenho foi igual o do jogo contra o Bragantino, só que a gente enfrentou um adversário muito mais frágil, com muito mais dificuldade de se postar em campo, com muitos defeitos à mostra. E aí o Flamengo foi fazendo o gol, fez um gol, recuou, fez aquele jogo ali passivo, o Santos empatou no contra-ataque. O Flamengo forçou um pouquinho, fez o segundo gol. O Santos empatou numa jogada de bola parada. O Flamengo forçou um pouco para fazer o terceiro gol, conseguiu chegar no terceiro gol e fechou o placar em 3-2. Mas o desempenho é muito ruim, o time não consegue evoluir. Vamos ver aí para as próximas partidas se esse time tem um pouco mais de perna. Me parece também que o time está muito cansado, o time não consegue apresentar uma intensidade. E aí, para manter uma intensidade dos 90 minutos, joga esse futebol cansado, esse futebol trocando passe de lado, sem objetividade, sem ambição dentro da partida. Então, é um Flamengo do Sampaoli que não evolui. 10 dias, ao meu ver, mostrou nada, pelo contrário, eu acho que o Flamengo está mais cansado, eu não sei direito explicar também, eu tô igual o Sampaoli. São Paulo não conseguiu explicar a derrota do Flamengo com o Bragantino, eu também não consigo explicar porque o time não evolui fisicamente, era para esse time estar muito melhor, o time está muito precário em relação ao físico, foi o que eu falei, parece que tenta fazer 90 minutos de uma intensidade média para ter fôlego para cumprir a partida. Se fizer intensidade alta no primeiro tempo, no segundo tempo morre muito fisicamente e aí é muito perigoso. E aí o adversário cresce, o adversário vem para cima, o adversário faz gols. Essa é a impressão que passa. A impressão que passa é que o Flamengo se guarda fisicamente porque não tem perna para completar 90 minutos. E é uma situação muito complicada. Está vindo jogos importantes. O Flamengo vai jogar na Libertadores agora contra o Alcas. É um time fraco, muito limitado. O Flamengo deve vencer a partida, jogando no Maracanã, apoio da torcida. Deve vencer o jogo, deve se classificar em segundo lugar, o Racing deve ser o primeiro. E aí vamos ver o sorteio da Libertadores. Quem o Flamengo vai enfrentar. Final de semana que vem tem Brasileirão. E na próxima semana, na semana seguinte, tem Copa do Brasil jogando contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Esse jogo, a postura já tem que ser outra. É um adversário forte, vai decidir o jogo na sua casa, na Arena da Baixada. Lá é uma pressão. O Flamengo não tem apresentado um futebol de intensidade, que pressiona a saída de bola do time adversário. Então vamos ver. Na minha opinião, até agora, o trabalho evoluiu. Piorou. O Flamengo apresentava flashes desse time intenso dentro das partidas e agora não consegue apresentar nada. Foram 2 jogos horríveis. Ainda bem que venceu esse contra o Santos, mas perdeu feio para o Bragantino. De um jogo para o outro não mudou nada, só mudou o adversário. O Santos é muito frágil, desorganizado, sem treinador, brigando pelo rebaixamento. Esse ano vai ser difícil o Santos se salvar. Então o Flamengo se aproveitou dessa desorganização, dessa falta de intensidade e venceu a partida por 3-2. Deixe o seu like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.